Então, aqui estamos falando sobre o hardware do computador, que são os componentes que nós temos físico, né? Então, aqui nós não temos o gabinete, certo? Então, voltando lá, vou mostrar para vocês. Aqui está o gabinete, que é uma caixa que armazena peças sensíveis responsáveis pelo funcionamento do computador, HD, memória, placa-mãe, etc. Então, essas coisas são tudo que podemos tocar. Então, eles são essenciais para o funcionamento do nosso computador. Então, eles ficam tudo dentro do gabinete, que seria a placa-mãe, a memória, tá bom? Então, eles ficam tudo armazenados aqui dentro. Lembrando que nós temos aqui a nossa entrada para colocar CD, DVD, tá bom? E aqui ele não está mostrando, mas temos a entrada para o pendrive, que é aquela entrada USB, na qual o professor Carlos Marco mostrou para nós, que ele mostrou na parte de trás, onde nós colocamos o USB, certo? Que seria, no caso, quando colocou o teclado, né? Ou o mouse. No caso, a entrada que ele nos mostrou, ele referiu outra forma, mas temos teclado e mouse com a entrada USB, que seria também a entrada para o pendrive, tá bom? O que seria o pendrive? O pendrive seria assim, nesse formato. Ele é pequeno e ele disponibiliza os arquivos para o computador. Então, ele leva para o computador arquivos e também ele guarda arquivos do computador, onde, por exemplo, quando nós precisamos mandar um arquivo para o pendrive, nós entramos na pasta de arquivos e com o mouse nós clicamos com o botão direito e lá vai ter a opção enviar, tá? E nessa opção enviar, nós podemos passar para o pendrive. Muito bacana, não é mesmo? Porque nós podemos ter dentro dele fotos, vídeos, músicas e nós podemos transferir para outros lugares, outros computadores, no caso, no computador ou no notebook. Por quê? No nosso notebook também temos a entrada USB, tá bom? Então, essa entrada USB, ela facilita, fazendo com que nós podemos passar para outros lugares arquivos, né? Então, esses arquivos são passados para outro computador por meio do pendrive, tá bom? Então, é muito legal, interessante, né? Então, aqui é todos os componentes aqui de hardware, que seria placa de rede, placa de vídeo, de som, tudo que é uma conjunção para que haja o funcionamento do nosso computador, tá bom? Então, tudo isso nos leva a ter, então, o nosso computador, que ficam dentro do gabinete, tá bom? E o gabinete externo, nós temos a forma de conectar o pendrive, de conectar cabos, conectar o fone que seria para nós podermos ouvir, tá bom? E microfone também, e outras coisas, e outras formas. Lembrando que para montagem, nós podemos fazer conforme nós queremos. Que, por exemplo, um profissional que trabalha como gamer, então ele monta o seu computador ou até mesmo ele escolhe um computador que seja apto para ele, para que ele possa trabalhar e consiga desenvolver o que ele quer. Então, aqui nós temos todos os componentes de hardware para que nós possamos ter um computador. Então, o hardware, ele é o nosso meio de
podemos tocar nos componentes, certo? Então, nós temos aqui o i5, que seria uma forma de, conforme, que seria um bom, por ser o i5. Mas também temos no mercado o i7, tá bom? Então, conforme tudo o nosso processador, que seria a unidade central, né, do computador, que ó, com seu formato, né, que seria no caso, se temos o i3, o i5, o i7, aqui eles colocaram etc, porque tem o i9 agora que eles lançaram. Então, conforme for maior o número do i3 para o i9, ele tem ele é melhor, ele processa, então ele tem resultados melhor para o computador. Então, o computador ele é bem melhor porque ele tem respostas mais rápidas, as pessoas conseguem acessar as coisas como programas altos e desenvolvimento para que consigam ter no seu computador formas para que possam, por exemplo, ter jogos e outras coisas, né? Então, a CPU, que é o nosso processador, se ele for i7, i9, são melhores formas de ter como resultado para o computador. Então, isso é muito interessante para quem for comprar o computador e escolher do i3 ao i7, que ele tem o i7 ele tem um processamento bem mais avançado que o i3, ok? Nós podemos falar que o processador ele é o cérebro do computador, sendo o componente necessário para realizar suas tarefas cotidianas. Não importa qual programa utiliza no dia a dia, todos os dados são processados na CPU, tá bom? Então, tudo é processado na CPU, todos os dados do dia a dia, tudo que se faz. Então, o computador, ele é muito inteligente. Então, ele é o cérebro do computador, o processador, tá bom? Então, depois de eu falar sobre os componentes do computador, que é o hardware, que eu mostrei agora há pouco, sobre que eles são tocáveis, né? Então, para que tenha uma conjunção de todos os componentes e que tenha um resultado bom, como o processador, nós temos que utilizar o i7, o i9, não que o i3, o i5, eles correspondem a todas as tarefas que as pessoas fazem, né? Tudo que elas estão fazendo, mas conforme a sua qualidade, ele vai facilitar o trabalho e o desenvolvimento disso, tá bom? Então, aqui na nossa aula que estávamos falando, eu estava falando sobre o teclado e o mouse, tá bom? O mouse e o teclado, que eles têm eles necessitam um do outro para ter uma funcionalidade do nosso monitor, que é aquilo que a gente vê. Então, se nós não tivermos o teclado e o mouse, então não teria como nós fazer essa interação, né? Essa forma. Então, nós precisamos do teclado e o mouse para isso, tá? Os nossos computadores também nos fornecem várias coisas para que nós possamos fazer, como exemplo, edição de textos, planilhas e outras coisas, tá bom? Sobre a questão do posicionamento correto das mãos ao digitar. Eu havia me referido a vocês que toda vez que nós formos digitar, nós precisamos usar os dedos no total, ou seja, devemos usar todos os dedos, tá ok? Aqui na imagem, nós podemos ver aqui que está usando
os quatro dedos, né? Então, aqui é nosso A, o S, D, F, tá? Então, aqui ele está usando todos os dedos e nós temos o curso de digitação web, onde ele mostra corretamente os dedos certos onde devemos usar. Conforme vai praticando, você vai avançando de fase até uma hora perceber que você já se acostumou. No início do curso, ele mostra, conforme a cor, o dedo que você deve usar. Ele vai indicando. Depois, conforme vai passando a digitação, ele não mostra mais os dedos que devem ser usados, porque você começa a saber quais são esses dedos com a prática, tá bom? Então, aqui nós temos duas mãos, né? Então, aqui ele está usando. Lembrando, uma pessoa para digitar rápido, ela usa as duas mãos, tá bom? E hoje nós temos essa forma de teclado que ele é menor. A máquina de escrever que possuía antigamente, ela era maior e você forçava mais os dedos para poder digitar. Então hoje o teclado ele tem mais possibilidades, símbolos para utilizar, mas ele é muito mais fácil para usar, porque ele não precisa não precisa forçar para você usar ele, tá bom? Então agora, aqui, se vocês puderem ver, nós estamos usando o polegar para dar espaço, tá bom? Então, na nossa digitação web, nós podemos aprender o posicionamento correto de como usar as mãos para digitar. Então, ele nos informa como que você deve usar. Quando voltarmos à aula presencial, eu irei ensinar vocês como fazer isso. Então, aqui nós podemos ver que nós sempre estamos usando todos os dedos, tá bom? É muito interessante e vocês vão gostar bastante de praticar na sala. Agora, eu vou falar sobre o atalho do teclado. Lembrando que o atalho ele é essencial porque ele facilita com que as pessoas façam bem mais rápido as funcionalidades que necessitam para fazer as coisas. Então, um exemplo. Quando nós precisamos recortar, nós apertamos o Ctrl mais X, certo? O Ctrl mais X para recortar. Então, quando nós abrimos um arquivo nas imagens, como um exemplo, então nós apertamos lá o Ctrl e o X, porque nós estamos retirando de um lugar e estamos transferindo para outro. Com essa forma que nós estamos falando, que eu estou falando, sobre a questão de recortar. Então, com o recorte, eu consigo usar essa tecla de atalho, fazendo o quê? Transferindo o arquivo para outro lugar, tá? Então, recortando dessa forma, por exemplo, a gente consegue pôr nos documentos uma, uma redação, algum documento em outro lugar. Só que, quando nós colocamos lá, para a gente colar, a gente tem que colocar Ctrl V, tá? Então, o Ctrl V, ele sempre cola. O Ctrl V e o Ctrl C é copiar e o Ctrl V é colar. Nós, quando usamos em texto e pressionamos a palavra, dando um duplo clique, nós podemos copiar essa palavra com o Ctrl C. E depois a gente tem a funcionalidade de colar. Então, quando a gente vai colar, a gente aperta o Ctrl V, tá bom? Então, para copiar é Ctrl C
e para colar é o Ctrl V. Nós podemos usar também para copiar imagem, vídeos e outras coisas, tá bom? Ctrl Z, desfazer ação. Ctrl A, selecionar todos os arquivos do local. Olha que legal! Quando nós usamos essa forma de selecionar todos os arquivos, é muito mais rápido, porque nós não precisamos ficar copiando, selecionando cada um. Então, com ele, selecionando todos os arquivos, com o botão direito do mouse, nós podemos copiar ou podemos apertar o Ctrl C. Está vendo como é legal o teclado? Porque o teclado ele facilita e faz com que nós possamos fazer as coisas bem mais rápido, tá bom? Ctrl F4, fechar a aplicação, programa, janela. E tecla do Windows mais D, minimizar, maximizar todas as janelas abertas. Então, nós podemos usar esses teclados para todas as suas funcionalidades. Muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Então, a aula de hoje, nós podemos falar hoje que nós aprendemos sobre conhecendo o computador, conhecendo os componentes básicos do computador, CRT, que é aquele monitor maior, e depois ele foi diminuindo para o LCD e depois para o LED. Aprendemos sobre os gabinetes e suas baias, mouse, para que serve o teclado, e aprendendo o posicionamento correto das mãos e como digitar, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e eu fico à disposição a qualquer coisa, tá bom? Até a próxima aula.